Tudo começou de forma silenciosa, mas em pouco tempo se transformou em um pesadelo para a savana. No coração do Serengeti, um por um, os leões começaram a cair. Machos fortes, fêmeas caçadoras, filhotes cheios de vida, todos acometidos por uma fraqueza invisível, devastadora. Em 1994, uma epidemia fulminante dizimou as populações de leões com brutalidade impiedosa. Ninguém sabia ao certo o que estava matando os reis da savana, até que a resposta veio com uma revelação ainda mais assustadora. O próprio clima estava virando contra eles. Duas doenças distintas, antes inofensivas em isolamento, se uniram sob condições climáticas extremas. O resultado? Uma tempestade biológica perfeita. E foi nesse cenário apocalíptico que surgiu uma história inesperada. A de Asclépio, o leão que sobreviveu ao que deveria ser impossível. Um animal condenado que desafiou a morte e deixou a ciência perplexa. Mas o que havia de tão especial em Asclépio? Como ele foi de um leão à beira da morte assim a um leão extremamente forte com todo o seu poder ao máximo? É o que iremos descobrir. Deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Em 1994, o Serengeti era tudo o que se esperava dele. Selvagem, vasto e majestoso. Já era o cenário dos safaris mais cobiçados do planeta, porém mais restrito, onde só milionários tinham o prazer de desfrutar desse tipo de turismo. Alguns cientistas vinham monitorando os grandes felinos daquela região, registrando suas caçadas, hierarquias, nascimentos, alianças e lutas mortais. E claro, os leões eram seus protagonistas. Naquela época, o termo aquecimento global começava a ganhar espaço nas manchetes científicas. A maioria ainda tratava o tema como algo distante, abstrato, uma preocupação futura. Mas para os especialistas que viviam no campo, os sinais já estavam ali. As estações de chuva estavam mudando, a seca durava mais do que antes, e os ecossistemas pareciam perder o ritmo natural que mantinham havia milênios. Foi nesse contexto que o inesperado aconteceu. Sem aviso, bandos inteiros de leões começaram a definhar. Começou com sintomas discretos, olhos opacos, andar cambaleante, perda de apetite, mas em poucos dias o quadro evoluía para convulsões, hemorragias internas e morte. Bandos inteiros desapareceram. O pânico tomou conta da comunidade científica. O que poderia estar matando os leões com tamanha rapidez? Foi preciso um esforço conjunto de pesquisadores internacionais para decifrar o mistério. Quando a verdade veio à tona, ela parecia saída de um pesadelo ecológico. Não era uma única doença, eram duas, e elas estavam trabalhando juntas. De um lado, o vírus da sinomose canina, uma infecção viral geralmente associada a cães domésticos que ocasionalmente atingia os leões do Serengeti, mas que, sozinha, raramente causava surtos letais. Do outro lado, a babésia, um parasita transmitido por carrapatos, semelhante à malária, que afetava animais enfraquecidos, provocando destruição de glóbulos vermelhos e hemorragias. Ambas as doenças eram conhecidas, ambas estavam presentes no ecossistema, mas nunca haviam causado uma matança desse porte. A diferença, naquele ano, foi o clima. Nos meses que antecederam a epidemia, o Serengeti enfrentou uma seca extrema. Muitos animais perderam a vida devido ao calor. Os corpos atraíam os leões com um presente fácil. Mas o que os leões não sabiam eram que esses cadáveres estavam carregados com o parasita da babésia, que se multiplicava de forma explosiva. Em seguida, as chuvas voltaram com força desproporcional. Uma temporada de tempestades inundou a região, criando um ambiente perfeito para a proliferação de carrapatos infectados e do vírus da sinomose.
Os leões, já fragilizados pela escassez alimentar durante a seca, agora enfrentavam a infestação de dois inimigos invisíveis ao mesmo tempo. Outros predadores, como hienas e leopardos, foram mais resistentes, mas não os leões. A co-infecção abateu aproximadamente 1/3 de toda a população de leões do Serengeti. A savana ficou mais vazia. Foi a primeira vez que os pesquisadores viram com os próprios olhos os efeitos de uma tempestade epidemiológica provocada diretamente por alterações climáticas extremas. Não era teoria, era real. Para entender melhor a doença, 3 bandos distintos de leões passaram a ser monitorados de perto. Eles foram catalogados não por nomes, mas por códigos técnicos: R120, R121 e R122. O primeiro a colapsar foi o bando R122. Era um grupo recém-estabelecido, nenhum filhote havia nascido ainda, mas mesmo assim a doença não teve piedade. O macho foi o primeiro a cair. Sem ele, as leoas desmoronaram como peças de dominó, uma a uma em questão de dias. O bando R122 foi extinto em menos de uma semana. Já no bando R120, algo estranho aconteceu. Os adultos fortes e experientes sucumbiram rapidamente, como no bando anterior, mas os filhotes resistiam um pouco mais. Os pesquisadores notaram que os mais jovens apresentavam sintomas mais brandos. Ainda assim, todos acabaram mortos. Não se sabe ao certo se a causa foi a doença em si ou a falta de leite materno e cuidados. Mas foi no bando R121 que algo impossível começou a acontecer. Esse grupo era formado por 2 machos adultos, 4 leoas e 5 filhotes. Um bando típico, estável, com dinâmica cooperativa e território consolidado. Quando a doença chegou, a história parecia repetir-se. Os adultos perderam a vida primeiro, depois os filhotes, porém um dos machos estava vivo. E por mais de um mês os pesquisadores observaram o que chamaram de agonia em câmera lenta. O leão solitário se arrastava pelo território para se hidratar em pequenas poças de água, magro até os ossos. Não comia, mal se movia, só se arrastava. Durante dias permaneceu à sombra de uma árvore caída, imóvel. Roedores, pensando que o grande felino já havia morrido, começaram a se aproximar. E então, com um movimento preciso, ele capturava o que podia. Um rato aqui, um lagarto ali. Era o bastante para manter o coração batendo. Nada mais. A equipe científica se preparava para registrar mais uma morte, mas ela não vinha. Contra todas as expectativas, aquele leão persistia. Começaram a chamá-lo de forma não oficial entre os pesquisadores de Asclépio, em homenagem ao deus grego da medicina e da cura. Porque naquele corpo esquelético cambaleante vivia um milagre. Depois de 45 dias em estado deplorável, o leão se deitou sob a sombra curta de uma árvore solitária. A respiração era rasa, quase imperceptível, não movia mais as patas. Foi então que um pequeno chacal se aproximou cauteloso. Ele farejou o felino com cuidado e mordeu, pensando se tratar de uma carcaça de leão. E nesse instante o impossível aconteceu. Num surto de energia primal, o leão se ergueu num golpe só e abocanhou o chacal pela garganta. Foi definitivo e ali, naquele instante, começou a recuperação de Asclépio. Depois de comer, ao invés de se afastar dos restos, ele permaneceu ali, quieto, imóvel, como um cadáver entre os cadáveres, e esperou até que vieram os abutres. O leão não se mexeu. Instantes depois, em mais uma explosão de movimento, o leão abateu o abutre. Depois outro. Depois mais um. Era uma nova estratégia. Ele havia se tornado a própria armadilha. Com cada nova presa, o corpo de Asclépio começava a se reconstituir. Ele se fortalecia e conseguia caminhar com mais firmeza. Agora podia caçar animais menores e beber uma maior quantidade de água. A doença parecia ter recuado, ou talvez tivesse sido expulsa. Mas o dilema começava ali. Os pesquisadores sabiam que Asclépio era mais do que um sobrevivente. Ele era um milagre científico. O seu corpo podia conter a chave para entender a resistência à co-infecção pelas duas doenças. Uma amostra de sangue poderia fornecer dados preciosos para salvar futuras gerações de leões, e não apenas no Serengeti, mas em toda a África. Ele era a esperança. Mas havia um problema.
Para coletar o sangue seria preciso sedá-lo, e qualquer erro poderia ceifar a vida de mais um leão. Com tantas perdas recentes, eles não podiam correr esse risco. Então, os pesquisadores apenas iriam monitorá-lo. Mas os leões são criaturas sociais, e Asclépio, mesmo curado, estava sozinho. Ao perceber que sua força havia retornado, ele fez o que todo macho solitário faz: começou a procurar por um novo bando. Foi então que encontrou uma leoa errante, vagando pela beira de um leito seco de rio. Ela parecia jovem, mas doente, magra, ofegante, com os mesmos sinais que um dia marcaram seu próprio corpo. Os dois se encontraram, se estudaram. Ela aceitou sua presença, então ele se aproximou. E nos dias seguintes, ela piorou e, enfim, sucumbiu. Mas o que deixou os pesquisadores atônitos foi que Asclépio não adoeceu. Ele dividiu espaço com ela, cheirou suas feridas, dormiu ao seu lado e ainda assim permaneceu saudável. A hipótese ganhou força. Será que ele havia se tornado imune? Asclépio continuou sua jornada solitária por meses, cruzando territórios vazios até alcançar o outro lado do Serengeti, uma região onde a epidemia não havia chegado. Lá encontrou um novo grupo, 3 leoas jovens, saudáveis e sem macho dominante. O ciclo recomeçou. Asclépio conquistou o novo bando com facilidade, teve filhotes, protegeu seu clã e voltou a viver como um rei. Mas o Serengeti nunca permanece estático. E em 1997 outro leão surgiu, mais jovem, mais impiedoso, e o confronto foi brutal. Asclépio lutou, mas seu corpo, embora marcado pela glória, já não era o mesmo, e foi derrotado. E por fim, abatido. Seu corpo recolhido por pesquisadores para ser estudado, aonde amostras de sangues e tecidos e ossos foram retirados. Tudo foi investigado com rigor científico, mas não encontraram nada. Nenhuma mutação genética específica, nenhum traço de anticorpos únicos, nenhum indício fisiológico claro que explicasse sua recuperação e sobrevivência às doenças do seu passado. Especialistas modernos, olhando para o caso de Asclépio com o distanciamento dos anos, chegaram a uma teoria simples e ao mesmo tempo poderosa. Ele sobreviveu porque comeu. Ao caçar de forma inusitada, fingindo-se de morto para capturar pequenos predadores e aves, ele obteve proteína suficiente para manter seu sistema imune operante. Seu corpo não venceu o vírus pela força da genética, mas pela força da nutrição. Ele resistiu tempo suficiente para que o ciclo do vírus chegasse ao fim dentro do seu corpo e depois disso, sobreviveu. Asclépio nos ensina que mesmo nas condições mais adversas, a vida encontra um caminho e às vezes ele é mais simples do que imaginamos. Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Fui!